Paz, irmãos e irmãs, abra sua Bíblia lá em Josué, Antigo Testamento, o livro de Josué, no seu 11º capítulo. Mesmo sentados, vamos estar lendo atentamente a palavra do Senhor. Josué capítulo 11, estarei lendo a partir do verso 15 até o final deste capítulo. O tema do capítulo 11 de Josué é Outras Vitórias de Josué. Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 11, a partir do verso 15: Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies de Arabá, e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anequins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e Asdote, alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Oremos. Paizinho, eu quero te agradecer, porque o Senhor renova conosco, estarmos aqui reunidos nesse santuário para juntos meditarmos na Tua palavra excelsa, maravilhosa, transformadora, palavra que nos toca, edifica, nos salva, nos cura, nos limpa. Obrigado, Deus. Fala com cada um de nós na nossa necessidade, Senhor, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que o Senhor conhece-nos e sabe que nós precisamos, e toca cada um distintamente na nossa individualidade, para que possamos aprender do Senhor, que é manso e que é humilde de coração, e assim nos tornemos também iguais ao Senhor. Fala conosco, é a nossa oração de súplica, agradecidos por tudo. No Teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Amada igreja, queria repetir um pouquinho sobre esse texto, sobre uma nova jornada. Como nós vimos aqui, é um texto de Josué, quando o povo está tomando posse da terra prometida. E vocês viram que não foi nada assim tão tranquilo, cômodo, light, né? Aquela paz, não, muita guerra. E o Senhor aumentava ainda o ódio, colocava problema no coração dos inimigos. Porque o Senhor tinha um plano, o Senhor queria que aquele povo saísse lá. E por que a guerra? Porque ninguém ia deixar o seu lugar onde estava sem oferecer resistência.
eu também gosto de pensar que tem um ingrediente maior aí também, especial aí, que é para que o povo de Deus pudesse também valorizar a ação de Deus e o cumprimento da promessa de Deus, daquilo que Deus está dando para ele, desde que saíram há cerca de 40 anos do Egito, onde viviam sendo escravos. Agora inicia-se uma nova jornada. A gente sabe que daqui até o final do livro de Josué, outras batalhas. E o povo, como sempre, como nós, sempre pecando, se desviando do Senhor. Até o último capítulo de Josué, onde nós vamos ver lá que Josué traz um recado, um conselho ao povo, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o povo já começava a se desviar. Quantas vezes, ao iniciarmos um novo projeto, um novo caminho, uma nova situação, achamos que devemos abandonar tudo que ficou para trás, esquecer tudo que ficou para trás, não quero mais nada do que ficou para trás. Às vezes isso é necessário. O próprio apóstolo Paulo nos diz, lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, um texto muito conhecido da igreja, no versos 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado. Ele já dá uma deixa, né? Não sei, não é que quanto a mim, não que eu alcancei tudo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a saber, a salvação. Então, tem muita coisa que nós temos que deixar de lado na nossa vida e prosseguir em frente, porque o que nos interessa é o prêmio da soberana vocação, que é a salvação. E às vezes nós ficamos presos no passado, arrastando correntes. É disso que ele fala, ainda ele fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu vou em frente, não vou ficar aqui preso, parado, imobilizado na inércia, porque o meu passado é horroroso, meu passado me arrancou muitas coisas, o meu passado é terrível. Não, a gente não vai esquecer, mas ele fala assim, mas eu prossigo para frente, olhando para quem? Para Cristo. É isso que ele está falando. E agora o povo de Deus está diante da terra prometida. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre erros do passado, sobre mágoas do passado. Mas o fato é que, de uma forma ou de outra, nunca nos esquecemos ou podemos apagar a nossa vida ou a nossa mente. Não tem como. E eu espero que isso nunca aconteça, né? Que vocês tenham amnésia, esqueçam de tudo. Isso é uma doença grave, uma patologia severa, séria, onde as pessoas esquecem de tudo, porque aquilo que nós lembramos nos forjou a quem somos hoje. E eu creio que faz parte da nossa história e identidade tudo que nós vivemos, para nos fazermos pessoas melhores. E olhando para quem? Para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o que nós vivemos no passado são experiências. Aquilo que Deus deu para mim e para você, para vivermos segundo os seus propósitos. Quem sabe vivemos em outros momentos em propósitos distintos, que não ao Senhor. Mas hoje a proposta de Deus para o seu povo e para nós é que nós vivamos segundo a sua vontade, e que seja um novo e abençoado caminho, agora dirigido pelo Senhor e pela sua palavra, e nós, cada um de nós, caminhemos em obediência. Você está caminhando em obediência ao Senhor?
porque é o propósito da palavra. Hoje nós estamos aqui estudando na EBD, convido a você que não veio, venha domingo que vem, 9 horas, estamos estudando os temas básicos da nossa teologia reformada e falando agora sobre a Bíblia, a importância dela. E uma da importância dela primária é que nós nos mantenhamos obedientes à palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para nossos pés. Não apenas ouvirmos, gravarmos alguns versículos na nossa caixinha de promessa, mas sim obedecermos. Foi aquilo que nós lemos no texto: obedecer toda a palavra, toda. Versículo 15 que nós lemos aqui, Josué 11: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. O Senhor falou para Moisés, Moisés falou para Josué, seu auxiliar. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir, nem uma só palavra. Então a palavra de Deus é tão poderosa, tão eficaz, tão maravilhosa, e ela vai transformar tudo, mas nenhuma palavra pode ficar fora da obediência. E é por isso que eles foram tão abençoados. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Nenhuma só palavra, é tudo. Porque hoje nós temos aí uma sociedade muito religiosa, uma igreja muito religiosa, uma igreja de evento, de festa, mas que só olha, coloca no coração aquilo que lhe apraz, aquilo que satisfaz os seus desejos. O seu estilo de vida, não, isso é minha vida é minha vida e pronto, meu corpo, o resto aí, se Jesus quiser, tem algumas áreas da minha vida que Ele pode tomar conta. E aí pega alguns textos bíblicos e deixa do lado. Nenhuma só palavra tem que deixar de ser obedecida. Toda a Escritura, ela vem para ensinar, corrigir. Toda a Escritura, segundo Timóteo, toda a Escritura, toda a palavra. Não dá para nós ficarmos conformando a nossa mentalidade, nossos pensamentos e distorcendo aquilo que eu quero distorcer. É sim, sim e não, não. O que fugir disso é de procedência maligna. Você está rumo ao inferno. A terra prometida. O fato é que quando o Senhor chega com seu povo a Canaã, a história não acabou. Muito pelo contrário, uma nova história ali começa, uma nova história de Deus com seu povo, uma nova história Deus tem para cada um de nós. Chegamos aqui, agora estamos bem, só alegria, só bênção, oh glória, amém, amém, mas não vai ser só isso, nós temos muitos desafios no nosso dia a dia, a vida é cheia de desafios, nós teremos muitas lutas, é verdade, mas também muitas vitórias, conflitos no monte, mas também muitas experiências com Deus. Eu disse aqui no comecinho que o povo de Deus não só chegou lá, agora é só uma terra que manda leite e mel, promessa, hein? Mas tem muitas coisas que vão acontecendo no dia a dia, muitos desafios, muitos probleminhas no cotidiano, que nós temos que enfrentar com grandeza, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, caminhando com Ele. Deus é um Deus relacional. Ele não está no seu trono e nos esqueceu aqui, não. Ele está se relacionando comigo, com você, quando? O tempo todo. Senhor, me abençoa essa tosse, Senhor, é isso. Abençoe essa dor que estou sentindo agora, Senhor, é isso. Estou com dor de cabeça, Senhor, me ajude. Vou tomar um remédio aqui, mas aí acelera o processo aí. É um Deus relacional. Senhor, por favor, agora fazer os exames. Que tudo aconteça lá para a sua honra e glória, seja o que for. Pode ser que venha um diagnóstico lá. Em tudo dai graças. A nossa vida é cheia de percalços. E o povo de Deus tem que entender isso de vez. Que nós temos que caminhar para frente, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E Ele caminha conosco. Nem tudo no caminho do deserto é flor.
o sol é quente, mas o Senhor está no meio. Ele tem uma nova história para o seu povo. Você pode pensar assim: puxa, pastor, mas foram 40 anos de caminhada, acho que esse povo deve estar cansado. Você por acaso é José ou Caleb? Porque os únicos dois que saíram do Egito, que chegaram até lá, foram os dois, o resto pereceram pelo caminho. Não estão tão cansados assim, não. Isso aqui é para a gente refletir um pouco. De todo o povo que saiu do Egito, só 2. Isso é para aguçar nossa mente e clamar misericórdia. Cadê as crianças? Os adolescentes, mesmo os adultos? Foram 40 anos, foram 400 anos de caminhada. Mas o Senhor foi limpando e foi renovando. Então só entrou jovens na terra prometida e 2 idosinhos, Josué e Caleb, líderes desse povo. Já pensou nisso? Um povo que entrou, um povo jovem, e o resto ficou pelo caminho. Ou seja, a minoria vai vencer. O Senhor quer atingir a todos. Ele atinge a todos com a bênção, mas nem todos serão salvos. Você é alguém que foi gestado no caminhar com o Senhor, que tinha durante a noite a coluna de fogo e durante o dia a nuvem a orientar os seus passos. E o que te faltou nesse caminhar? Nada. Foi dado a esse povo água, comida, até uma carninha lá, que reclamaram das carnes. O Senhor mandou as codornizes, as sandálias nos pés que não desgastavam. Economizaram uma grana. Não é que comprar sapato, roupa. A roupa não se consumia, era sempre nova. Porque aquilo que o Senhor dá é bom. Sabe aquela roupa sua que mais você gosta? Sempre vai estar nova. Todos os dias. Fantástico, né? Ou seja, o povo caminhou com o milagre de Deus todos os dias. E mesmo assim, parece que não fazia muita diferença. Enfim, chegaram à terra prometida. E nós temos que aproveitar essa caminhada com o Senhor. Canaã. Chegar em Canaã é a proposta do Senhor. É o novo Éden. O novo Éden. Um novo começo. Como um ano novo. E se a gente pensar lá, voltando ao início, ao Gênesis, temos tudo o que precisamos no jardim. Naquilo que o Senhor nos proporciona. No entanto, não podemos esquecer que a obediência à sua vontade, à sua palavra, não deve estar longe do nosso coração. Essa obediência é imprescindível. A terra prometida é um novo Éden, onde os nossos primeiros pais tinham liberdade. E agora o povo está na terra prometida também com toda a liberdade. E Deus não vai tirar isso de ninguém, a liberdade. Por isso que às vezes eu quase entro em desespero e fico orando: Senhor, me abençoe, visita minha mente, muda minha mente. Muda aqui minha mente, a minha maneira de pensar, muda, transforma, Senhor, me faz um homem mais santo.
acontecer isso? Eu acho que não. Mas Ele vai tocando no coração, vai me ajudando na minha caminhada. Mas é o desejo de servi-lo na expressão completa do nosso ser. Isso só vai acontecer quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Aí seremos, quem estiver vivo, transformados. Os mortos, quem morrer em Cristo, serão ressuscitados. 1 Coríntios 15. E os vivos transformados dessa corruptibilidade em um corpo incorruptível. Aí sim. Aí não precisarei orar mais para que o Senhor mude minha mente. Mas hoje eu preciso. Senhor, abençoe-me. Eu quero ser, Senhor, um robozinho nas suas mãos. Eu oro assim. Porque é tanta incongruência, tanta luta, tanta dificuldade, tanta influência, que às vezes a gente escorrega. Porque liberdade o Senhor sempre nos deu. Por quê? Porque Ele nos ama. Adão e Eva, liberdade. Agora o povo na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Liberdade. 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 Eu gosto sempre de lembrar que nos estudos que nós fizemos do livro todo de Apocalipse com a igreja, se eu fosse resumir, eu disse para vocês, o Apocalipse naquilo que grita, o Apocalipse, uma palavra que seria liberdade. As pessoas gritam da liberdade, porque não querem que ninguém dirija suas vidas. As pessoas não querem que ninguém bote o dedinho na sua vida. É por isso que o mundo jaz. Ninguém quer Deus. Salmo 2. É como que a gente quer se libertar de Deus. É como se Deus fosse umas algemas. Salmo 2. A gente vê Deus às vezes como aquele que nos algema. E eu quero que Ele me algeme. Sou prisioneiro de Cristo, como dizia o apóstolo Paulo. Eu quero ser prisioneiro do Senhor Deus. Aí tem a verdadeira liberdade. Vira o paradoxo? Quando me torno prisioneiro de Cristo, aí sim de fato eu sou livre. Aí sim de fato eu sou feliz. Sou bem-aventurado, porque bem-aventurado é o varão, a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer tem na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí está a felicidade, e que no seu tempo oportuno dá o seu fruto, é como árvore plantada junto a ribeiros. No tempo certo. Aí está a felicidade. A felicidade não é ter você, eu tenho liberdade, meu corpo é meu corpo, minhas regras. Não, liberdade, a felicidade está em andarmos conforme os princípios do Deus vivo que nos ama. E Ele sim sabe o que é melhor para mim, para você, na integralidade, 100%. E aí Ele fala assim, olha, você quer ser feliz mesmo? Então busque em primeiro lugar o meu reino, não o reino dos homens, e a sua justiça, ou seja, a nossa prática do amor de Deus, e as demais coisas, promessa, vos serão acrescentadas. Então, se o povo entrasse na terra prometida e obedecesse a Deus, até hoje seria um povo maravilhoso, abençoado, irradiando a graça e a presença de Deus para o mundo. Essa era a intenção de Deus para o seu povo. Que o seu povo irradiasse a sua bondade, misericórdia e amor para o mundo, mas não tem sido assim até hoje, e até hoje ele está buscando um povo que assim o seja, um povo que Jonas fabricou lá em Nínive, e é esse povo que ele quer nos fabricar também, um povo que a cidade inteira se converteu. Que esse povo seja luz para os outros povos. É assim que Ele quer que nós vivamos. O Senhor Deus é um Deus relacional, sempre foi, de relacionamento direto. Ele não quer que ninguém viva com Ele lá longe, não, Ele quer se relacionar conosco. Isso é muito importante para que não nos percamos.
achando que Ele está distante. Esse pensamento muitas vezes nos faz errar, pecar e nos afastar dele. Ele nunca se afasta, Ele é relacional, então vamos nos relacionarmos com Ele. Chega de distância, chega de darmos um tempo para Deus. Vamos viver todo o tempo ao seu lado, porque Ele não foi para lugar nenhum, Ele continua conosco, nos abençoando. Vamos nos conectar a Ele, que esse ano, que não começou ainda, né? Você sabe, né? Esse ano não começou ainda, porque começa quando acabar o carnaval. Brincadeira, né? Mas a gente vê que por aí, no mundo econômico, é um pouco assim. Mas já caiu essa semana. Já preparou sua fantasia? Seu broquinho? A gente pode dançar na presença do Senhor, viu? Davi fez isso muitas vezes. A gente pode requebrar, mexer o corpo, mas para louvar a Deus, a alegria do Espírito Santo que nos invade e nos transforma, para vivermos segundo os seus santos propósitos. Servir a Deus não é nada fechado. Deus é um Deus rancoroso, bravo. Não, nós é que pintamos eles assim. Ele é um Deus relacional, um Deus que gosta de tomar cafezinho com o seu povo. Lembra de Jesus? Ele vivia comendo as comidas lá com o povo, tomando vinho. E acabou o vinho, vamos, não tem, acabou não, vamos, mais vinho. Festa, povo de Deus, vamos nos alegrar na presença de Deus. Não é roda de escarnecedores, é a presença do povo de Deus. Aliás, ele foi acusado de comer salão. É muito bagunceiro esse profeta aí. Ele vive nas festas do povo, os pecadores. Você vai ser luz aonde? No seu quarto? Você vai se esconder lá você luz, lá eu sou luz. Não, é luz lá fora. Testemunho em meio ao povo. O Senhor quer que nós nos conectemos a Ele e busquemos adorá-lo em espírito e em verdade. Que Jesus falou para a mulher samaritana lá em João 4. Mas onde nós vamos? No qual igreja? No qual templo? Olha, ele está procurando verdadeiros adoradores. Isso me faz pensar, ele está procurando. Acho que já nos encontrou, né? Que eu adoro em espírito e em verdade, coração e vida. Não é só templo. Não é só templo. Para terminar, queridos, você está na terra prometida hoje. Quem tem dirigido a sua vida? Eu acho que é por isso que muita gente hoje está arrebentado, perdido por aí. Você quer dirigir a sua vida? Você está preparado para isso? Quando você vai dirigir um carro, tem que se preparar. O piloto de um avião, é alguém preparado para dirigir o avião. E a nossa vida? Quem é que nós queremos que dirija a nossa vida? Senão o Senhor Jesus, com sua palavra, a nos orientar, a nos colocar nos seus caminhos, a nos apontar, lâmpada para meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. E toda a palavra de Deus é aconchego, exortação, ensino. Ela que nos encaminha. Ela representa o próprio Deus, para mim e para você. Ela que nos leva em nosso relacionamento com Deus. Que Deus continue nos abençoando em nossa caminhada, em nossa terra prometida. Que nós não nos desviemos desse caminho santo. E que de fato Jesus dirija a nossa vida. Amém.
Vamos louvar a Deus com alegria, cantando o hino 118. Fiquemos em pé, irmãos, que é um hino lindo, escolhido pelo Gustavo.